Yahweh disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta agora os teus olhos desde o lugar de onde você está, e olhe para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vê, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, que nenhum homem podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Será que o texto de Apocalipse, que fala de uma grande multidão, que não podia ser contada, tem alguma relação com a descendência de Abraão, que seria como o pó da terra e também não podia ser contada? Assiste esse vídeo até o final, que nós vamos estudar exatamente esse assunto. Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. Eu sou Yosef Haim e nessa semana vou dar início a uma série de vídeos sobre as duas casas de Israel. Esse é um assunto muito importante. Se você não conhece nada sobre as duas casas de Israel, fique sabendo que 70% das escrituras estão fechadas para você, porque todo o enredo da escritura passa pelas duas casas de Israel. E nós vamos começar falando exatamente do início de tudo pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa agregar. Beleza? Então vamos começar. Quando Abraão ele sai da terra de Harã, Deus logo faz uma promessa para ele. E é muito importante prestar atenção dentro dessa promessa, porque aqui tem coisas muito importantes a serem reveladas para nós. Quer ver? Pega a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Ora, Yahweh disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós vamos dar uma olhada nesse texto dentro do hebraico e vamos considerar alguns estudos judaicos para você entender que essa palavra abençoados, ela tem na verdade uma outra conotação. A palavra aqui é venivrehu, que é uma palavra usada como uma expressão de misturar. Vamos ver esse texto. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, no hebraico, eu quero chamar a atenção para essa palavrinha aqui, venivrehu. Essa palavra, que é traduzida como abençoados, ela tem uma outra conotação. Aqui você vai ver, venivrehu, vecha kal mishpachot ha'adamah. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Porém, essa palavra, venivrehu, ela não tem o sentido de simplesmente abençoar, berachá. Ela tem o sentido de mistura, enxerto. E vamos ver que esse era o entendimento, inclusive, de antigos rabinos judeus, quando faziam um comentário sobre esse texto. Eu deixei aqui aberto o comentário de Rashban, em Gênesis. A gente vai ver. Venivrehu, uma expressão que significa refinar e melhorar assim. Isso significa que essas nações serão melhoradas por meio de casamentos mistos com sua família. Kal mishpachot ha'adamah. A palavra está em um modo passivo e fraco, como já expliquei na mesma frase em Gênesis 12:3. O mesmo comentário ele é utilizado em Da'at Zechanim, onde nós vemos venivrehu vecha kal mishpachot ha'adamah. E todas as famílias da terra se considerarão bem-aventuradas se puderem estabelecer laços familiares com você. A raiz da palavra venivrehu é a mesma de mi vreiha, enxerto. Eles considerarão uma realização ter sangue abraâmico em suas veias. Em outras palavras, o que Deus está falando para Abraão aqui é que ele faria dele uma grande nação, o abençoaria, e nele todas as famílias da terra seriam misturadas. Essa palavra venivrehu, ela aparece mais duas vezes em Gênesis. Uma em Gênesis capítulo 18, versículo 18, outra em Gênesis capítulo 24, versículo 18, quando essa bênção é passada para Jacó.
Tenha em mente que a bênção que Deus dá para Abraão é a multiplicação física. Herdar a terra é consequência disso. Mas ele diz que Abraão se tornaria uma multidão de nações. É muito comum dentro do meio cristão a gente ouvir que nós somos descendentes espirituais de Abraão, que é por causa da fé. Mas será que isso é verdade dentro do contexto bíblico? Eu quero conversar com vocês e mostrar dentro da Escritura que lá quando Deus vai dar a bênção para Abraão, isso já não era aceitável. Não seria aceitável também depois. Em Gênesis capítulo 15, versículo 2 e 3, nós lemos: Respondeu Abrão: Senhor Iahua, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Acrescentou Abrão: Eis que a mim não me tem dado nenhum filho, e um escravo vai ser o meu herdeiro. Abraão está dizendo que o herdeiro que ele tem é o seu servo Eliezer. E o que Deus responde para ele? Versículo 4 a gente lê: Veio-lhe a palavra de Yahweh: Este não será o teu herdeiro, porém, aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E na sequência do texto ele chama Abraão, leva para fora e mostra as estrelas. Muitos dizem que mostrar as estrelas representa a descendência espiritual. Só que o próprio Elohim, o próprio Deus, está dizendo para Abraão que o descendente dele vai vir de sua semente, de sua descendência literal, física, não espiritual. Até se você quiser contextualizar estrelas, lembre do sonho de José, que ele sonha que as estrelas, a lua e o sol estão se curvando aos seus pés, e a interpretação do sonho é que as estrelas são os seus irmãos, os filhos de Israel. Tudo bem? Então vamos olhar por essa perspectiva. São filhos físicos. Será que os gentios do Novo Testamento são filhos físicos? Bom, é só você ler em Romanos, capítulo 4, versículo 1. Romanos, capítulo 4, versículo 1. Que lá o apóstolo Paulo diz que Abraão é nosso pai segundo a carne. Tá ok? Vamos aqui em Gênesis, capítulo 28, versículo 14. Na bênção dada para Jacó. Aqui é muito interessante que nós também olhemos no idioma original. Que diz assim. Tá dando a bênção para Jacó. A tua posteridade será como o pó da terra. Novamente o pó da terra. E te dilatarás, ou seja, se estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e por tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Novamente a palavra Nivrehu, misturadas todas as famílias da terra. Preste atenção que esse texto está dizendo que a descendência de Jacó ia se estender pelo ocidente, pelo oriente, norte e sul. Os 4 cantos da terra teriam descendentes de Jacó. Quando Abraão passa a bênção para Isaac, Isaac passa essa bênção para Jacó. Através dele seriam misturadas todas as nações. Tanto é que depois Jacó ele vai passar essa bênção para o seu neto. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês a bênção que Isaac dá para Jacó quando ele está saindo de casa, quando ele está partindo para Padã Arã para encontrar ali Labão, que ali a gente tem uma palavra interessantíssima. Em Gênesis capítulo 28, versículo 3. Gênesis 28, 3. Elohim El Shaddai te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Essa palavra multidão de povos é a que nós vamos ver no hebraico. Vamos lá. Aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 3, nós temos a palavra Likahal Amin, uma congregação de povos. E eu quero chamar a atenção para vocês em como a Septuaginta verte esse texto. Aqui no texto da Septuaginta, nós temos a palavra sinagogas, etno. Para quem não sabe, sinagoga foi criada quando não podiam mais frequentar o templo durante o período do cativeiro babilônico. Era o ajuntamento do povo de Israel em pequenos espaços, espaços esses que ficaram famosos durante o período judaico. Sinagogas etno, significando que seria ajuntamento israelita dentro das nações. É isso que a bênção de Isaac quer dizer. E agora, será que dá para provar dentro da própria Bíblia que Abraão seria pai de nações, não apenas de uma nação? Vamos ver. Voltando na bênção para Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 4 e 5, você vai ler o seguinte:
Quanto a mim, eis que a minha aliança está contigo, e será pai de muitas nações. Preste atenção agora. Seu nome não será mais Abrão, que significa pai exaltado, mas seu nome será Abraão, pai de uma multidão ou pai de nações, pois eu te farei pai de muitas nações. No nome de Abraão é acrescentada agora a letra Re. A letra Re, ela significa revelação, a revelação que viria da semente de Abraão. Agora ele seria pai de uma multidão de nações. Em Romanos capítulo 4, 17, nós lemos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele em quem ele creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Se o próprio texto de Romanos e Gênesis diz que Abrão creu que a sua descendência física seria tão grande que se tornaria uma multidão, por que você não consegue acreditar? Mas como foi que Abraão se tornou uma multidão de nações? Lembra, a bênção foi passada para Isaac. Isaac passou essa bênção para Jacó. E Jacó, no momento em que ele chega no Egito e ele encontra o seu filho José, ele vai passar essa bênção, mas algo inusitado acontece. E é muito importante ler várias vezes o texto de Gênesis 48, porque esse texto é o que vai nos remeter a muitas profecias e que nós vamos analisar várias vezes em vídeos futuros. Em Gênesis capítulo 48, a gente vai começar pelo versículo 3 até o versículo 5, quando Jacó vai abençoar os filhos de José. E ele diz: O Elohim Todo-Poderoso apareceu-me em Or, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar, te multiplicarei, te tornarei uma multidão de povos, e te darei em possessão essa terra, a tua descendência depois de ti. Então Jacó diz: Agora, pois, teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse ter contigo no Egito, são meus. Efraim e Manassés, assim como Ruben e Simeão, serão meus. Jacó está dizendo: José, esses 2 filhos que te nasceram no Egito, agora são meus. Serão contados entre os meus filhos. E aí ele vai abençoar o primogênito dos filhos de José. José coloca na sua mão direita Manassés, que é o mais velho, de onde viria a bênção, e Efraim na sua mão esquerda. Só que Jacó, cego, sem enxergar nada nesse momento, de modo consciente ele cruza suas mãos, trocando a bênção, que era para ser do mais velho, Manassés, por mais novo, Efraim. E por que ele fez isso? Vamos ver no versículo 19 em diante. 17 em diante, perdão. Vou começar aqui pelo 16. O mensageiro que me livrou de todo mal, abençoe esses meninos. Seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Agora os filhos de José seriam chamados de Israel. O nome deles estaria sobre eles. E cresçam em uma multidão, como peixes no meio da terra. Esse texto a gente vai explicar em outro vídeo, porque também é muito interessante. Mas vamos seguindo. Vendo José que seu pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, isso lhe desagradou. Levantou a mão de seu pai a fim de remover da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Então disse José a seu pai: Não é assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai, cego, recusando, disse-lhe: Eu sei, meu filho, eu sei disso. Manassés também se tornará um povo, e ele também será grande. Contudo, seu irmão mais novo, Efraim, será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Veja, a bênção dada para Abraão, passada para Isaque, para Jacó, agora chegou a Efraim. Ele seria o pai de uma multidão de nações. Quando nós olharmos o texto hebraico, você vai se surpreender, porque a palavra multidão de nações, ela vai aparecer no Novo Testamento com um contexto diferente, que seria a tradução original da palavra em hebraico. Vamos olhar como é que está no hebraico. Aqui em Gênesis capítulo 48, versículo 19, onde está a palavra multidão de nações, em hebraico nós temos Melor Hagoim. Melor, em hebraico, significa
plenitude, e Hagoim, gentios, uma plenitude de gentios. Onde será que nós já vimos essa palavra em algum texto no Novo Testamento? Vamos ver? Em Romanos capítulo 11, versículo 25. Pois não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Essa mesma plenitude dos gentios, esse é o mistério que o apóstolo Paulo está falando, que a plenitude dos gentios é, na verdade, Israel. São os descendentes de Efraim. E a pergunta que fica agora é: como é que Efraim se tornou uma plenitude dos gentios? Como é que Efraim conseguiu se misturar entre as nações? E esse é o assunto que nós vamos deixar para o próximo vídeo, nessa série de vídeos, onde nós vamos falar sobre a criação do reino de Israel, a divisão do reino, dispersão. E lembrando você que esse mês eu lancei o livro As Duas Casas de Israel, Origem e Identidade, onde eu abordo esse assunto de modo histórico, bíblico, dentro dos idiomas grego, aramaico e hebraico. Vale muito a pena você conferir o livro ali, eu dou detalhes sobre Duas Casas de Israel. Tem bastante nota ali com as fontes, de onde tirei, estudos históricos, muitos achados arqueológicos, enfim. Clica aí no primeiro link da descrição, adquira o livro, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e Shalom, Lehitraot.